Namastê, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo de Kabbalah Pop. Agora eu vou falar para vocês, chegou o volume 1 de Prometeia. Da última vez eu mostrei o volume 2, que foi no centro de estudos, foi presenteado com o volume, só que o volume 2 chegou primeiro, e agora chegou o volume 1. Esses vídeos que eu estou fazendo mostrando Prometeia, eles são vídeos de apresentação, então assim, eu não estou entrando em todos os detalhes, é uma obra extremamente complexa, tanto nas suas apresentações cabalísticas como mitológicas, mas ela sintetiza, junto com os invisíveis, tudo aquilo que eu tenho proposto, e elas são para nós, e efetivamente elas são, tanto invisíveis como Prometeia, grimórios mágicos. É possível extrair magia real desses livros, e eles são livros que expressam aquilo que eu tenho chamado de a corrente 52, ou a corrente dos filhos de Deus, a corrente do verdadeiro novo Aion, o Aion de Heru, o Aion do herói, não exatamente o Aion de Horus, mas o Aion do herói, dos heróis. Eu vou fazer 2 vídeos falando sobre Prometeia. Nesse primeiro vídeo, vou falar um pouco da origem ficcional do personagem e quem realmente ela é. Eu escrevi um texto, acho que umas 2 semanas atrás, não me lembro bem, em que eu contei toda a trajetória ficcional da Prometeia, porque a Prometeia não foi criada pelo Alan Moore. Ela vem ressurgindo dentro da literatura e principalmente dentro da nona arte, dos quadrinhos. Ela apareceu em tiras de jornal, ela apareceu em títulos mensais, até ganhar essa forma definitiva no trabalho do Alan Moore. E isso é justamente a conexão que eu faço, por exemplo, nos primeiros vídeos da série de Kabbalah Pop. Eu mencionei que Matrix e os Invisíveis existiam dentro de um mesmo contínuo de realidade, quer dizer, não era exatamente um plágio, porque eles meio que se influenciavam. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma história surge em algum lugar e outro continua aquela história, pode ser uma inspiração direta. E isso, o fato de ser direto, eu tive contato com Prometeia, resolvi continuar a história dela, sei lá, daqui 20 anos. O fato de eu continuar essa história não deixa de ser uma continuação mágica, e é por isso que as antigas mitologias ganham um novo corpo, ganham nova forma nesta mitologia que nós estamos, na qual nós estamos imersos, embora ainda não magicamente, não misticamente, mas estamos imersos nessa mitologia. Ou isso pode acontecer como no caso de Prometeia, em que os artistas que continuaram a narrativa e a história podem não ter tido nenhum tipo de contato uns com os outros. Mas no texto eu associei Prometeia a Hermes Trismegisto, o Hermes 3 vezes grande, o coração da tradição hermética. E existem muitos motivos para fazer essa colocação. Primeiro, porque Hermes Trismegisto ele foi associado a figuras mitológicas, uma delas Tote e o próprio Hermes da mitologia grega, isso no período ptolomaico, após o governo e morte de Alexandre o Grande, do Império de Alexandre e a morte dele. Então Tote e Hermes, eles compuseram essa figura, provavelmente compuseram a figura de onde emerge a tradição, a própria tradição hermética. Platão dizia que haviam templos no Egito onde haviam inúmeros escritos atribuídos a Hermes. Clemente de Alexandria foi pai da igreja. Ele disse que Hermes havia composto 42 livros, e obviamente esses 42 livros têm ligação com os 42 nomos, as 42 partes que o corpo de Osíris foi dividido. E a terceira figura dessa trindade de Hermes, houveram várias suposições, até outras figuras que comporiam, que haveriam de compor este Hermes, e eu tenho proposto que a Prometeia é a terceira face de Hermes, e isso se adequa de um modo muito perfeito àquilo que eu também já tenho trazido sobre a Era do Espírito Santo. Então Tote, ligado ao Egito, representaria a Era do Pai, Hermes
o mensageiro dos deuses, ou aquele que conduz as almas para o Hades e as mensagens dos deuses aos homens. O Filho, Jesus é chamado de um mensageiro, né? Aquele que traz a palavra de Deus. Deus falou pelos profetas e agora nos tem falado pelo Filho. E a última era, que seria a era do Espírito Santo, a face feminina de Deus, seria Prometeia. Então, no começo da história, no começo do encadernado, na página 31, você tem começando a contar a história dela, né? Eu tinha falado no outro vídeo sobre que ela era uma criança, que os pais dela foram assassinados por uma seita cristã, né? Porque eles adoravam os deuses pagãos, e ela ficou abandonada para a morte, a primeira Prometeia, né? Isso no ano 411, em Alexandria, e aí ela não morre porque ela se depara com Tote e Hermes. Tote e Hermes, né, vem até ela para resgatá-la, para salvá-la. Então eles aparecem a ela e dizem: não tenhas medo, tu estavas perdida, mas agora foste encontrada, agora está tudo bem. Eles aparecem com os braços entrelaçados, né, e Hermes está segurando o caduceu. E mais tarde o caduceu será a arma que a Prometeia vai utilizar. E eles falam que são dois dos deuses que o pai dela cultuava. Só que eles não podem protegê-la nesse mundo, porque o poder dele está desaparecendo, quer dizer, está terminando o paganismo e surgindo a era cristã. E aí eles dizem para ela: apenas em meu mundo, a imatéria, podemos te proteger. E lá não serás mais uma garotinha, serás uma história. Ela pergunta se ela poderia estar viva, né? Se ela estaria viva, e se ela poderia visitar este mundo. E eles dizem: viverás eternamente como histórias fazem. No que diz respeito a voltar, bem, algumas vezes, se uma história é muito especial, ela pode até enlevar pessoas, quer dizer, não só voltar, mas ela poderia levar pessoas à imatéria. O que é a imatéria? A imatéria é o mundo da imaginação, é o mundo além da matéria, né, onde vivem as histórias e mitologias. Aí depois, na página 32, a Prometeia, a primeira Prometeia, está contando para ela a história de Prometeia, justamente falando sobre aquilo que eu escrevi no post. Então ela diz para ela: veja, Prometeia foi uma menininha de verdade, que viveu no século V, durante a ocupação romana do Egito. Seu pai foi um pesquisador do hermetismo, mais ou menos como um mago. Uma turba de cristãos o matou, nada incomum naquela época. Mas os deuses intervieram, levando a filha para seu mundo de mito e ficção, a imatéria. Prometeia se tornou uma história vivente, crescendo no reino de onde todos os sonhos e histórias se originam. Às vezes ela peregrina pela imaginação dos imortais. Aí ela vai começar a contar a história que eu escrevi no post das pessoas que escreveram sobre Prometeia. Charlton Sennett, o poeta, Margaret Case, a cartunista, e Grace Branagh, a ilustradora, o quadrinista William Walcott e o escritor Steve Shelley. Eles incorporaram Prometeia. Alguns deles, levados por essa poderosa ideia viva, se tornaram fisicamente Prometeia, sendo a identidade dela projetada nos corpos deles ou no de seus entes queridos. E aqui a gente entra no ponto do que eu tenho falado sobre os 52. Quer dizer, os 52, eles habitam essa imatéria. Ainda que eles tenham representantes terrenos, almas terrenas, nefesh, né, na terra, nefashot, né, várias nefesh, eles existem no mundo da imaginação, da imatéria, e eles vão projetar-se nos corpos dos seus eleitos, né, desde que eles consigam purificar suas imaginações. Margaret Case, por exemplo, tornou-se Prometeia para ajudar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Durante as décadas de 20 e 30, Grace Branagh assumiu o encargo. Veja, qualquer um com imaginação e suficiente entusiasmo pelo personagem pode trazê-la da imatéria ao imaginar a si mesmo ou mesmo outros no papel. Durante a década de 1770, a governanta de Charlton Sennett, Anna, e esse nome Anna, a gematria do nome Ana é 52, né, porque a letra nona é 50, Aleph,
os dois Aleph, cada um vale 1, 52. Tornou-se sua Prometeia, amante dos seus sonhos, transformada pela imaginação do poeta, enquanto ele escrevia um romance de fantasia para ela. Aí mais adiante, uma outra encarnação da Prometeia encontra a Sofia, que é a encarnação atual da Prometeia, para começar a falar para ela sobre o fim do mundo, né? Sobre a destruição da humanidade, sobre o Apocalipse. Então ela tem inclusive uma visão com os 4 cavaleiros do Apocalipse. E ela começa a explicar para ela o que eles são, né? Por que o mundo vai acabar e o que significa o fim do mundo. Ela diz que as guerras aconteceram, a Prometeia diz para Sofia, que as guerras aconteceram e ela se sentiu culpada, né? E ela pergunta por quê? Ela diz porque Prometeia é imaginação. Aqui ela já não está dizendo que a Prometeia é apenas uma figura do mundo da imatéria, mas que ela é a própria força da imaginação. E porque a guerra, todas as guerras e conflitos são nada além de falta de imaginação. Os 4 cavaleiros não causam o apocalipse, afinal eles cavalgam há séculos suspensos sobre a cabeça de cada um de nós. Eles apenas simbolizam a vida na Terra, mostram-nos porque precisamos de um apocalipse, porque o apocalipse aqui em Prometeia é um desvelar, que é o que realmente o apocalipse é. Ele é um desvelar. Para nós aqui da Teoses, o apocalipse é o encerramento do Aion do Filho, a era da obediência filial, e a entrada no Aion do Espírito Santo, que é a era da liberdade. Vou explicar isso com mais detalhes no futuro. A humanidade precisa elevar-se, precisa imaginar um jeito de elevar-se em relação à perigosa situação material que ela mesma criou. Por isso, Prometeia é necessária. Veja bem, ela está falando que Prometeia é a ferramenta para que a humanidade se eleve. E não é à toa que ela tem o nome do Deus Prometeu, que tomou a chama dos deuses e trouxe para os homens. Então quer dizer, Prometeia é essa figura que traz do reino da imatéria, do reino dos deuses, a chave. Em um outro momento ela vai dizer isso, que pode nos libertar do aprisionamento da matéria e nos elevar para reinos espirituais. Dos mistérios órficos gregos, o corpo era descrito como sendo da substância dos titãs, os inimigos dos deuses, e a alma era Dionísio, era da natureza de Dionísio, e que por meio dos ritos órficos, das celebrações, até de uma eucaristia simbólica onde se comia o Deus, assim como mais tarde aconteceria no cristianismo, essa alma se libertava da escravidão do corpo. Então é nesse sentido que o cristianismo e Platão diziam que o corpo aprisionava a alma. Platão, de modo muito especial, que a alma, o corpo era o sepulcro da alma. Quer dizer, enquanto estamos vivendo, interagindo com o corpo, com a matéria somente, estamos mortos para a vida espiritual. Então Prometeia é a força, é a chave que destrava, né? Aí a Sofia diz para ela, mas o que você está dizendo é que Prometeia é a passagem para a imatéria, e que a imatéria é tipo a Terra Prometida. Por que eu frisei esse ponto aqui da Terra Prometida para vocês? Porque vocês devem lembrar que num dos vídeos em que eu estava explicando sobre Kabbalah Pop, eu mostrei que o Zohar chama Sião, diz que Sião não é um lugar aqui na Terra, no Oriente Médio, onde foi construído Jerusalém. Que Sião é o agrupamento de todo o multiverso, de todos os mundos nascidos das mitzvot, das interpretações ocultas dentro da Torá. Ou seja, Sião é a imatéria, onde vivem os mitos, onde vive a fantasia, onde existe a imaginação, onde moram os deuses, onde moram as histórias, todos eles coexistem ali. Eles nascem de nossa mente, mas nós é que somos gerados por eles, num eterno ciclo de criação. E ela chama essa terra de Terra Prometida, ou seja, para onde os peregrinos cabalistas, o verdadeiro Israel, está caminhando para a Terra Prometida. Quem os conduzirá? Quem é o portão para a Terra Prometida? Sião, para os mundos da imatéria. É Prometeia. E aí a Prometeia, ela fala, se você é a porta, e eu sou a porta, né, porque a Sofia também é, por que está todo mundo tentando te matar? E aí ela diz, há pessoas decididas a manter o mundo como está,
pois é sobre esse mesmo mundo que elas mantêm seu poder. Veja bem, na imatéria não existe aluguel, nem impostos, nem propriedade privada, não existem casas, nem terras, nem barreiras demarcando fronteiras. Não há limites, ou seja, a imatéria é o infinito de todas as possibilidades. A seita cristã que persegue a Prometeia ao longo da história, num dado momento da história aqui, eles são vistos eles estão reunidos, né, e todos eles estão com um livro de Goécia na mão, e eles estão, acho que eu não vou conseguir, não encontrei aqui, e eles estão reunidos, né, preparando-se para destruir Prometeia, eles estão com o Grimório da Goécia, e sobre a cabeça de todos os líderes da seita, existem sigilos dos demônios da Goécia. Vocês devem lembrar que eu disse, uma certa ocasião, há um tempo atrás, que igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, que uma pessoa como Edir Macedo era, na verdade, a manifestação desses sigilos carregados de energia espiritual. Ou seja, esses sigilos, como vocês lembram lá no vídeo da Goécia, representam as cascas das anteriores manifestações divinas, cascas desprovidas de luz, que foram alimentadas por crenças errôneas e que se corporificam nessa organização. Você tem aqui, é como se você tivesse todos os líderes evangélicos e protestantes aqui tentando destruir a imaginação, tentando destruir Prometeia, ou diretamente ou indiretamente. Esses dias me mandaram um vídeo de um pastor adventista falando de Naruto, e que o molequinho estava possuído pela Kyuubi do Naruto, e que o moleque tinha que se livrar de Naruto, né? É uma coisa grotesca, e você sempre vê isso. Quando o Lost está fazendo muito sucesso, o Lost é do diabo. Até a coitadinha da Hello Kitty é do diabo também, não tem boca porque foi um pacto. No final das contas, o que você tem aí é o combate contra a imaginação. Porque Prometeia não é só uma entidade, ela é a própria substância da imaginação, a substância do Espírito Santo. Do Espírito Santo que vai transmutar a nossa realidade numa realidade da imatéria. E que vai acabar com todo o poder que esses caras têm, com todo o domínio que eles têm. Mas eu estava dizendo que Prometeia, na verdade, é a terceira cabeça, né, de Hermes 3 vezes grande. Aqui no Corpus Hermético, né, a Tábua da Esmeralda, isso aqui é uma edição muito antiga, tá? Como termina? Observe. As palavras finais de Hermes Trismegisto. É verdadeiro, completo, claro e certo. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é igual ao que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. Ao mesmo tempo, as coisas foram e vieram do um. Desse modo, as coisas nasceram dessa coisa única por adoção. O sol é o pai, a lua a mãe. O vento embalou em seu ventre, a terra é sua ama. O telesma do mundo está aqui. O que é telesma na tradição hermética? É aquilo que Elifaz Levi, por exemplo, chamou de luz astral. É onde o mago atua e aonde os deuses atuam para afetar o mundo. É o que é chamado em Prometeia de imatéria. Telesma é a substância mágica que nos cerca e que é afetada pela imaginação do mago, onde vivem os deuses, né? A gente tem que parar de pensar que aquilo que é imaginado é menos real do que aquilo que a gente chama de realidade. No segundo vídeo de Prometeia eu vou mostrar justamente esse comentário no livro. Seu poder não tem limites na terra, quer dizer, da telesma, né? Separarás a terra do fogo, o sutil do espesso, docemente com grande indústria, que ele já está falando de alquimia, né? Sobe da terra para o céu e desce novamente a terra e recolhe a força das coisas superiores e inferiores. Desse modo obterás a glória do mundo e as trevas se afastarão. Quer dizer, sobe para a telesma, para a imatéria, e desce novamente separando as coisas, as trevas da glória do mundo. É a força de toda a força, pois vencerá a coisa sutil e penetrará na coisa espessa. Assim o mundo foi criado. Esta é a fonte das admiráveis adaptações aqui indicadas. Por esta razão, fui chamado de Hermes Trismegisto, pois possuo as 3 partes da filosofia universal. O que eu disse da obra solar é completo. Então, você vê aqui, a imatéria e telesma são a mesma coisa.
E o que eu tenho defendido é que aquilo que para nós hoje é apenas entretenimento, essa invasão de heróis e de histórias, de mitos modernos, é justamente a terceira parte da sabedoria universal que nos está sendo doada e que só pode ser interpretada e traduzida pelo Espírito Santo por Prometeu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos na segunda parte. Namastê.